Boa noite, gente. Primeiro eu queria pedir desculpa porque semana passada eu tive muitos imprevistos e eu não consegui gravar a aula e postar, né, pra vocês. Aí eu vou repor, só eu ia repor essa semana, mas não deu tempo também. Então, mas de semana que vem não passa, eu vou repor tudinho e a gente vai ficar em dia. Falta pouca coisa, a gente já tá acabando, a gente também já tá chegando no Enem, né, mas vai dar tempo de ver tudo. É, a gente vai falar agora sobre a Revolução Russa, crise de 1929. A Revolução Russa ela aconteceu, começou, né, num tempo em que ainda estava acontecendo a Primeira Guerra, então a gente podia ter falado disso quando eu falei sobre a Primeira Guerra, mas eu quis aprofundar mais sobre a Primeira Guerra Mundial porque é um assunto importante. Aí a Revolução Russa e crise de 29, que são assuntos mais curtinhos, eu vou falar em uma aula só. Então, a Revolução Russa é muito importante, a crise de 1929 é muito importante, como vocês podem ver, ó, 1929, a gente já está chegando aqui em 2021. Então, a gente já está nessa nossa linha do tempo da história, a gente já está bem adiantado. Uma hora a gente chega lá. Então, assim, na Revolução Russa, né, a gente teve líderes do proletariado, né, que comandaram, né, o processo revolucionário. E eles tentaram, né, forçar uma ruptura social e política. E isso foi inédito, porque foram desdobramentos que se refletiram internacionalmente por todo o século XX. A gente vai ver aí que teve muitas consequências e muitos efeitos disso, né? Então, como a gente vai ver mais pra frente, né, os acontecimentos de 1917, eles trouxeram movimentos evolucionários que não mantiveram coerência, né, em relação aos desafios da sociedade soviética e da comunidade internacional. Porque não é fácil você estar num mundo capitalista que tem um certo molde, que tem uma classe dominante e tentar mudar isso. Ainda mais durante uma guerra, porque a Rússia estava passando pela Primeira Guerra Mundial e teve que sair. Então, assim, foi bem difícil. Foi tudo muito difícil, né? Então, aqui a gente vai tentar se perguntar qual que é o caráter do sistema soviético. Foi uma tentativa mal sucedida de criar uma sociedade sem classes? Ou teria sido uma forma de resistir ao imperialismo capitalista? Então a gente vai ver aqui, a gente vai tentar analisar um pouco isso, porque assim, há muita discussão, né, na análise histórica do que aconteceu, mas a gente vai aqui lidar com os fatos. Então aqui na Revolução Russa eu coloquei um mapinha mental, não quis colocar muitos slides dessa vez. Então aqui primeiro eu vou começar explicando o que é o cesarismo, Nicolau II, pra gente entender como é que funcionou. Espero que esteja nítida aí, pelos meus testes aqui, tinha ficado nítida a imagem, espero que tenha ficado nítida. Então a gente tem, tudo começa, né, com a corrosão do cesarismo russo. Então as contradições vividas pela Rússia no início do século XX, muitas delas decorrentes dos valores impostos pelo antigo regime, elas se chocavam com o mundo capitalista que estava nascendo, né? Os grandes proprietários de terras, o clero e os oficiais do exército no alto da pirâmide, eles configuravam uma sociedade baseada na posse de terras e de títulos honoríficos, né? E mantinha uma estrutura que carregava muitos aspectos do mundo feudal ainda. Então, a Rússia estava bem atrasada em relação ao resto do mundo. Que a gente já viu que teve Revolução Industrial, Revolução Francesa, então tá todo mundo, assim, avançando e a Rússia ainda tá com coisas do sistema feudal. Então, ela tá bem atrasada. Então, eles mantiveram uma estrutura que carregava muitos aspectos desse sistema feudal. E a sociedade russa, ela não mostrava um dinamismo que as outras sociedades capitalistas, ela mostravam, né? Então, os nobres proprietários eles possuíam a maior parte das terras férteis e eles exploravam os trabalhadores dos campos. E esses trabalhadores dos campos eles viviam em situação próxima à servidão, o que já não cabia mais aqui, nessa sociedade atual do século XX. Não cabia mais essa sociedade feudal, esse modelo de servidão. O negócio aqui já era troca, já tinha dinheiro, não era mais você vai trabalhar para mim e em troca eu te dou casa. Não funcionava mais assim, tinha dinheiro rolando e precisava que circulasse, né? Então, desde o final do século XIX, diversos imperadores eles vinham adotando tímidas políticas modernizadoras, né? E entre eles estavam a abolição da servidão e o encorajamento de investimentos estrangeiros para impulsionar essa industrialização russa. E, ao mesmo tempo, a modernização industrial aumentava o contraste entre a estrutura oligárquica, que sustentava o Czar, e as cidades modernizadas. E então os anarquistas e marxistas russos eles difundiam seus ideais entre as populações urbanas e rurais, né?
e grandes greves operárias marcaram a Rússia no começo do século XX. Então, além deles, outros sujeitos sociais se opunham à estrutura autoritária do cesarismo e todos eles concorreram para a Revolução de 1917. Então, os monarcas da dinastia de Romanov, que estavam no poder desde 1613, a gente está em 1900 aqui, é muito tempo para uma família só governar. E eles governavam de forma autoritária. Então, César se confundia com o Estado e agia politicamente sustentado na grandeza imperial e voltado para a ampliação do seu poder como despota, né? E essa postura, naturalmente, ela não satisfazia as aspirações burguesas de industrialização e de modernização, de se adequar ao novo mundo. Aí essa corrosão do cesarismo devido a seu caráter despótico, ele, em contraste com os regimes constitucionais de muitas nações europeias, também se revelou no plano internacional, no jogo de forças com as potências por domínios imperialistas, o que fragilizou o poder de Nicolau II e debilitou o regime. Então, o fracasso do César Nicolau II, o cesarismo ele era um sistema, e Nicolau II ele representava esse sistema. Então, esse fracasso dele como César na Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu em 1904 para 1905, quando eles disputaram pela Coreia e pela Manchúria, e acabou incentivando as forças de oposição a intensificar o desagravo ao despotismo dos Romanov. Então, a primeira evidência de impasse político se deu em 22 de janeiro de 1905, quando uma manifestação popular em frente ao Palácio de Inverno dos Monarcas em São Petersburgo foi reprimida violentamente. Os manifestantes pacíficos e desarmados queriam uma entrevista com César para pedir a convocação de uma Assembleia Constituinte e implantação das melhores condições de trabalho e regras trabalhistas. E apesar de não desrespeitarem as autoridades do César, para quem chegou a cantar um hino de fidelidade do governo, Deus salve César, os manifestantes eles acabaram sendo dizimados a centenas, assim foram mais centenas de mortes, por tropas de soldados e da polícia. E esse episódio ele ficou conhecido como Domingo Sangrento, que é bastante importante. Então, e aí depois disso, uma onda de protestos e intranquilidade, ela se espalha pelo Império Russo e resulta em uma greve geral e em levantes militares como o encouraçado Potemkin da Esquadra do Mar Negro. E aí essa situação ela obriga o César a assinar o Tratado de Portsmouth em setembro de 1905 e põe fim ao conflito com o Japão, que eu já tinha falado para vocês. Então, o país ele foi obrigado a entregar para o Japão a parte setentrional da ilha de Sakhalina e a península de Liaotung, e reconhecer os direitos exclusivos dos japoneses sobre a Coreia, que era para isso que eles estavam lutando, eles queriam a Coreia. E aí, diante das crescentes manifestações no mês seguinte, o César ele lançou o Manifesto de Outubro, mês seguinte, no caso é outubro, prometendo a instauração de uma monarquia constitucional parlamentar. E aí as agitações populares, tanto dos trabalhadores da indústria como dos camponeses, elas estimularam a formação dos sovietes, que eram conselhos de trabalhadores em várias regiões da Rússia. E isso ativou a população, a participação popular. E aí, em 1906, Nicolau II cumpriu a promessa de instaurar uma Duma, que era o parlamento, a fim de redigir uma nova constituição para o país, controlada por deputados, predominantemente originários das elites nacionais. A Duma, na verdade, ela acabou ficando submetida à autoridade do César. Então, não mudou muita coisa. Era para ser um parlamento, mas era um parlamento que não tinha voz. Na verdade, o César ele aumentou seus próprios poderes por meio de decretos. Então, as críticas dos parlamentares elas levaram no ano seguinte a dissolver a Duma. No ano seguinte, Nicolau II ele dissolveu a Duma. E aí o movimento de abertura do regime cesarista, ele mostrava-se oscilante e pendular. E aí em 1915 a reação absolutista se impôs novamente. E a monarquia autocrática cesarista convivia com a Constituição, com a Duma e com os sovietes, no caso. Então todos agora não tinham poder efetivo. Então tava virando uma anarquia mesmo o negócio. Aqui tem sobre a Guerra Russo-Japonesa, que eu falei pra vocês, que Nicolau II perdeu bastante apoio nisso, teve oposição política
E tem a Revolução em 1905, que tem as Dumas e os Sovietes. A Revolução de 1905, ela fez essa Duma, que seria um parlamento, e os Sovietes, para uma nova hierarquia, uma nova constituição, né? Então, entre os opositores do cesarismo, a gente pode destacar várias agremiações político-ideológicas, como os populistas, os anarquistas e os social-democratas, que eram defensores dos princípios marxistas. Os sociais-democratas, eles se dividiram a partir de 1903 em duas facções: os bencheviques, que significava menos, né, que indicava uma presença minoritária no Congresso da Social-Democracia dos Trabalhadores Russos. Eles se caracterizavam como marxistas ortodoxos e eles pregavam o desenvolvimento e amadurecimento do capitalismo. Não só para... eles pregavam o desenvolvimento e amadurecimento do capitalismo para daí planejar o socialismo. E eles eram liderados por Plekhanov e Martov, que não são nomes tão cobrados. Então, a outra facção, o outro lado da moeda dos social-democratas, eram os russos, que eram os bolcheviques, que significava mais. Eles indicavam caráter de maioria no mesmo congresso. E eles defendiam uma revolução socialista, a instalação da ditadura do proletariado, com uma aliança de operários e camponeses. E eles tinham como principal líder Lenin, que vocês já devem ter ouvido muito falar, Vladimir Lenin. Então, a progressiva divisão dos social-democratas, né, levou eles a uma separação definitiva em 1914, e apesar disso, tanto os bolcheviques quanto os mencheviques, eles continuavam a catalisar o crescente e generalizado descontentamento da população russa em relação ao cesarismo. Pelo menos nisso eles concordavam, né? E aí, com isso, a gente tem um colapso do cesarismo. A Rússia, ela era membro da Tríplice Entente, junto com a Inglaterra e a França. Ela lutou contra a Alemanha e a Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial. Que aqui, ó, como tá aqui, ó, é um dos motivos, né, que acaba com o cesarismo e o Nicolau II. Então, a Rússia, ela lutou contra a Alemanha e a Áustria-Hungria durante a Primeira Guerra Mundial, visando, né, as conquistas territoriais, mas agravou as contradições sociais e políticas internas. Só foi ruim para a Rússia. Então, as sucessivas derrotas da Rússia diante do poderio militar alemão, pelas quais Caesar foi responsabilizado, foram acompanhadas de deserções em massa de soldados de frente de batalha, o que favoreceu, porque foi perdendo soldado, né, a organização dos opositores que se preparavam para uma insurreição. E aí, no final de 1916, após a conquista de boa parte de seu território pelos alemães, a Rússia, ela estava militarmente aniquilada e ela estava muito desorganizada economicamente e politicamente. Então, sua população, ela convivia com desabastecimento e uma escassez de gêneros básicos, tipo, não tinha arroz, não tinha feijão, estava faltando mesmo para as pessoas comprarem. E aí, em fevereiro de 1917, os trabalhadores fizeram várias greves e manifestações que eram apoiadas por montins de soldados e ex-marinheiros, né, no caso. O que acabou por gerar a, então, deposição de Nicolau II. Aí a gente vai ter a Revolução Menchevique em março de 1900, não foi março, enfim. Em março de 1917 foi instalada a República da Duma, sob a chefia de um nobre politicamente moderado, que era o príncipe Lvov, sobre o qual pesava a influência de Alexandre Kerensky, que era um líder menchevique. Então, Kerensky, ele era membro do Soviete de Petrogrado e outro centro de poder criado logo após a Guerra do César, composto por operários, né, e marinheiros. E aí, Kerensky, né, ele só assume efetivamente o poder da Duma em julho de 1917, com a renúncia de Lvov. E ele estava comprometido com a ideia de desenvolver o capitalismo russo para depois lutar pelo socialismo. E aí, conforme pregavam os mencheviques, ele manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, atendendo aos compromissos e ligações com a burguesia que apoiava ele. E essa situação não era apoiada pelos bolcheviques, que defendiam que a Revolução Proletária estava prestes a acontecer, o que levaria à paz no plano internacional e às mudanças almejadas no plano interno. Então, liderados por Vladimir Lenin e Trotsky, os bolcheviques, eles ganharam popularidade com as teses de abril, que eram sintetizadas na plataforma de paz, terra e pão.
E aí elas propunham a saída da Rússia do conflito e a divisão das grandes propriedades entre os camponeses e regularização do abastecimento interno, sob o lema todo poder aos soviéticos. Eles queriam todo poder, eles queriam mudar totalmente a sociedade mesmo, eles não queriam dar espaço para capitalismo, e eles queriam, acima de tudo, né, sair da guerra, porque a guerra não estava sendo boa para eles. Então Trotsky, ele recrutou uma milícia revolucionária em Petrogrado, que ficou conhecido como a Guarda Vermelha, entre trabalhadores bolcheviques dos soviéticos. Só um minuto. No caso, essa que eu falei agora era a revolução, essa revolução aqui. Enfim, aí a gente tem a revolução dos bolcheviques, que tinha Lenin como principal líder, que gerou, né, as teses de Abril. Então, continuando, a gente tem em outubro a Revolução dos Bolcheviques, né, que pode, no calendário juliano, que está em vigor na Rússia, foi em outubro, pra gente foi em novembro, mas isso aí não é tão relevante. Então, os bolcheviques, eles tomaram de assalto os departamentos públicos e o Palácio de Inverno em Petrogrado. Eles destituíram o governo republicano menchevique e em seu lugar criaram o Conselho de Comissários do Povo. E assim eles deram início ao novo governo russo, com a publicação do primeiro documento oficial da Revolução, que se chamava Apelo aos Trabalhadores, Soldados e Camponeses, que foi redigido por Lenin, e que transferia todo o poder para os soviéticos. No comando do conselho estavam Lenin como presidente, Trotsky como encarregado dos negócios estrangeiros e Stalin, que chefiava os negócios internos. E aí o governo de Lenin, que foi o primeiro, que durou de 1917 a 1924, foi o primeiro da Revolução Russa, e ele, de início, ele nacionalizou as indústrias e os bancos estrangeiros, redistribuiu as terras no campo e firmou um armistício com a Alemanha em Brest-Litovsk, eu acho. Então, para sair do conflito, né, a Rússia teve de abrir mão de algum território, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Ucrânia, Polônia, mas ainda assim a Rússia é muito grande, como a gente já sabe. Então, as mudanças nas estruturas tradicionais de poder, entretanto, né, elas ativaram a oposição dos mencheviques e dos cesaristas, que passaram a ser chamados de russos brancos, os cesaristas. Então, com o apoio das potências aliadas, que receavam a propagação da revolução de caráter popular pelo mundo, as duas facções elas mergulharam o país numa sangrenta guerra civil, né? Então, ficou os bolcheviques contra os mencheviques e os cesaristas. Ficou uma grande guerra civil que só terminou em 1921. Foram 4 anos de guerra civil, com a vitória dos bolcheviques, que eram denominados os russos vermelhos, porque eles eram oriundos da Guarda Vermelha, que havia sido fundada por Trotsky. E aí, durante a Guerra Civil, o governo de Lenin ele adotou uma política econômica, o comunismo de guerra, que era caracterizado pela centralização da população e pela eliminação da economia de mercado típica do capitalismo. E aí o objetivo deles era conseguir recursos para enfrentar o cerco internacional e a guerra contra os russos brancos e seus aliados europeus. As requisições forçadas com o confisco pelo Estado da produção agrícola fizeram desaparecer os procedimentos de compra e venda de produtos, tornando desnecessário até o uso de moeda. E aí, em 1921, apesar da vitória bolchevique sobre os russos brancos e aliados, surgiram sérias crises de abastecimento, além de revoltas camponesas provocadas pelo confisco da produção agrícola. Não foi fácil, eles tinham acabado de sair de guerras, estava sendo tudo muito difícil. Então, ainda teve essa guerra civil, ainda tinha bastante oposição, mas eles ainda tentaram fazer esse confisco da produção agrícola. Então, assim, não foi fácil, foi um momento, assim, bem difícil. Aqui tem o Tratado de Brest-Litovsk, a guerra civil, que era os russos brancos contra os vermelhos, e o comunismo de guerra. E aí, com isso, a gente tem o NEP, que foi um projeto a fim de evitar colapso total da economia após a Guerra Civil, e esse projeto chamava Nova Política Econômica, abreviando NEP. Então, planejamento estatal sobre a economia que combinava princípios socialistas com elementos capitalistas, a NEP ela estimulava a pequena manufatura privada, o pequeno comércio e a venda de livre produto
produzidos pelos camponeses no mercado. Então, dessa forma, eles pretendiam, né, motivar a produção e garantir o abastecimento. E aí Lenin justificava a inserção de camponeses capitalistas na economia russa, alegando que eram necessários para fortalecer e, dessa forma, né, possibilitar a implantação do regime socialista. A NEP ela durou até 1928, levou à recuperação parcial da economia soviética e reativação de setores fundamentais, fazendo crescer a produção industrial e agrícola e o comércio. Mas, em contraste com isso, né, com a relativa liberalização econômica, consolidou-se o centralismo governamental sobre a supremacia do Partido Comunista Russo, que era dado nome dado pelos bolcheviques a partir de 1918. O único partido permitido no país, né? O Partido Comunista Russo ele era o único partido permitido. Então, nesse mesmo ano, foi elaborada uma nova Constituição que criava a República Soviética Socialista, República Soviética Socialista Russa. E em 1923, que instituía a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Foi em 1923, então, que nasce a URSS, mais conhecida, né, como União Soviética. E esse foi o resultado de um acordo de união das diferentes regiões do antigo Império Russo, convertidas em repúblicas federativas socialistas. Com a mudança do nome, o ex-partido bolchevique transformou-se em 1925 no Partido Comunista da União Soviética. Então, com a morte de Lenin em 1924, teve a implantação do socialismo. Aí, em 1924, a gente teve a morte de Lenin. E isso gera um grande conflito, de novo. Né? O poder soviético ele foi disputado por Trotsky, que era chefe do exército, e por Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista. Trotsky ele defendia uma revolução permanente, né, que pretendia difundir o socialismo pelo mundo, e Stalin ele pregava a consolidação interna da revolução, a estruturação de um Estado revolucionário forte e a implantação do socialismo num só país, para depois tentar expandir a revolução pela Europa. Porque a Rússia já estava morrendo. Como é que eles iam colocar o socialismo em prática na Rússia e em outros países? Então, Stalin ele saiu vitorioso e nos anos seguintes ele marginalizou Trotsky e seus seguidores até eliminá-los. Só um minutinho. E aí, só para finalizar aqui, vamos falar, para finalizar a Revolução Russa, a gente tem o governo de Joseph Stalin, que foi de 1924 a 1953, um governo bem longo. E a partir de 1928, a economia soviética, sob o comando de Stalin, ela viveu a socialização total, com a abolição da NEP, porque ele não apoiava a NEP porque tinha essas coisas, pequenas coisas capitalistas, ele era contra isso, e a instauração dos planos quinquenais, na verdade, que objetivavam modernizar e industrializar a União Soviética. O primeiro deles, que durou de 1928 a 1939, ele estava voltado para o aumento da produção de maneira global, com estímulo à industrialização, sobretudo na área de indústria pesada, que era siderúrgica, né, maquinaria. No meio rural foi feita a coletivização agrícola, com 2 formas de estabelecimento rural, e ao ser implantado o segundo plano quinquenal na década de 1930, eles já notavam efeitos positivos do primeiro plano. A indústria de base ela só estava crescendo, né, cresceu aproximadamente 7 vezes em relação a 1928, e a indústria de bens de consumo 4 vezes mais. Então, o terceiro plano quinquenal ele foi iniciado em 1938 e ele visava desenvolver a indústria especializada, especialmente a química, para não poder ser colocado em prática devido à eclosão da Segunda Guerra. Mas ele não pôde, né, ser colocado em prática devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aí, no plano político, né, Stalin ele consolidou o seu poder assumindo integralmente o Partido Russo. Ele virou um ditador, né, transformando no poder máximo que supervisionava, né, todos os outros soviéticos. Então, subordinado ao partido, né, estava a política revolucionária, que era uma organização inicialmente chamada de Cheque, depois, em 1922, foi transformada em GPU. E a administração política do Estado sob a chefia de Stalin. Só um minutinho.
Então, centralizando todo o poder do Estado soviético, Stalin ele livrou-se da oposição de Trotsky, ele que se exilou em 1929, e mais tarde, principalmente entre 1936 e 1938, ele reafirmou sua autoridade ao afastar todos os potenciais opositores. Ele foi um ditador bem, assim, rígido, né? Ele não queria oposição mesmo. E recorrendo para isso a julgamentos, condenações, expulsões do partido e punições, claro. E esses processos eles ficaram conhecidos como expurgos de Moscou, e sem alardes ou protestos, que eram abafados pelo medo, muitos líderes políticos e cidadãos comuns eles foram aprisionados, executados ou mandados para prisões em regiões remotas, como a Sibéria. E mesmo fora da União Soviética, Trotsky ele continuou a fazer oposição ao governo stalinista, ele criticou os processos de Moscou e a farsa das retratações de acusados até ser assassinado por um agente da polícia soviética no México, em 1940. Tem até quem diga que ele estava com a Frida Kahlo, não sei se já ouviu falar da Frida Kahlo, no México, tem no filme dela, tem a presença de Trotsky. Também é muito legal sobre esse tema vocês lerem A Revolução dos Bichos. Também tem filme de A Revolução dos Bichos, que é muito legal, porque fala bastante desse tema, de uma forma fácil, uma leitura fácil. Se vocês quiserem assistir, tem no YouTube, é bem bacana, e explica bastante assim sobre como foi essa revolução. A gente vai ter Stalin ali no papel do porco, e é bem legal. Então, no plano externo, 65 partidos comunistas internacionais, eles representavam mais de 3 milhões de comunistas no mundo todo. E apoiaram abertamente a política stalinista no Congresso da Internacional Comunista, que ocorreu em 1935 em Moscou. Um ano antes, a União Soviética ela já tinha participado da Liga das Nações, como prova de reconhecimento diplomático por parte de vários países capitalistas que eram aliados do exército russo branco anteriormente. Só um minuto. E aí, na década de 1930, a consolidação do governo fascista de Mussolini na Itália e a ascensão do governo nazista de Hitler na Alemanha, elas provocaram uma alteração substancial na política mundial, claro, envolvendo a União Soviética nos conflitos do período. E o Pacto Anti-Comintern, ele assinado entre o Japão, Itália e Alemanha em 1936, tornou um desafio não só à existência de um país sob regime comunista, como também ao movimento internacional, operário internacional. Tudo isso foi atrapalhando a Rússia, que aí foi complicado. A Revolução Russa, então, é basicamente isso. Eu recomendo que vocês assistam Revolução dos Bichos ou leiam, porque é bastante legal. Então é isso. A gente teve uma planificação total da economia e de tudo no governo Stalin. Foi um governo bem complexo, bem ditador, bem violento, mas que, assim, era baseado numa teoria bonita, né? Mas não deu certo. Principalmente porque estavam acontecendo várias coisas nesse período, como fascismo, nazismo. Opa! Tá bem complicado. E agora eu vou falar sobre um pouco... Cara, vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar falar sobre a crise de 29, o nazifascismo, que são assuntos que estavam acontecendo enquanto aconteceu a Revolução Russa. A Revolução Russa começou ali na Primeira Guerra Mundial e vem até aqui, assim. Então, tá tudo bem interligado, né? O que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e tudo é muito importante que a gente entenda para que a gente chegue a uma conclusão, né? Para que a gente compreenda bem o que estava acontecendo nesse período que foi tão conturbado. Então, economia e política, só para a gente pensar um pouquinho. Desde a Baixa Idade Média, com o desenvolvimento comercial, as bolsas de valores, elas ganharam vida e elas negociavam mercadorias e capitais, desde a Baixa Idade Média. E nelas, os investidores eles perseguiam lucratividades comprando e vendendo papéis, que eram ações, né, que representavam frações de capital de empresa. E aí, nas bolsas, a aplicação de capitais e especulação, venda ou compra rápida com o objetivo de lucro elevado na oscilação dos preços, elas firmam vínculos profundos com as variações de preços, crescimento econômico e crise por todo o mundo. Então, o sistema capitalismo ele convive com crises cíclicas desde o século XIX, e em 2008 o mundo ele assistiu ao início de mais uma crise financeira com consequências globais, a pior desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O Brasil sofreu bastante com a crise de 2008. A gente sofre até agora, né? Porque a gente não tem quem gerencie isso. Então, assim, com as crises
Com as crises, a atuação do Estado ela ganha força, claro, porque o capitalismo se perde um pouco, então o Estado precisa intervir mais, né? E um dos principais debates do século XX ocorreu em torno do papel do Estado na economia. Ele deve intervir ou ele não deve intervir? Correlação entre as crises econômicas e o crescimento das propostas autoritárias. Então, na contemporaneidade, né, fascismo e nazismo eles são dois termos muito utilizados para fazer referência a situações nas quais vemos a presença da violência, do autoritarismo e da discriminação. E aí... Só um minuto. Enfim, baseado em todos esses questionamentos, em pensar, né, o que é bolsa, então a gente começa aqui com a crise da bolsa em Nova York. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles transformaram-se no dínamo do capitalismo mundial. De maior devedor, 3 bilhões de dólares, o país ele passou a invejar a posição de maior credor mundial, com 11 bilhões de dólares. Então, além disso, os Estados Unidos, em 1918, eles já eram responsáveis por mais de um terço da produção industrial mundial, e em 1929, eles passaram para mais de 42%. Além disso, eles permaneceram atraindo a população, porque somente em 1900 e 1910 entraram nos Estados Unidos perto de 9 milhões de imigrantes europeus. Foi muita gente para os Estados Unidos. E essa prosperidade econômica, entretanto, elas tinham contradições, que se tornavam cada vez maiores, levando a uma profunda crise que se expandiu para o resto do mundo. Porque se os Estados Unidos era, assim, a base do mundo, quando essa base ela quebra, tudo que está ali cai. Então, terminando o mandato do democrata Woodrow Wilson, que eu não sei falar muito bem, todos os presidentes norte-americanos seguintes, até 1932, foram do Partido Republicano, fiéis defensores do liberalismo econômico e da doutrina Monroe, América para os americanos, que a gente já estudou. Então, assim, eles eram voltados seus interesses no continente. Os Estados Unidos eles abdicaram de um engajamento total nos assuntos internacionais e não ratificaram o Tratado de Versalhes e decidiram não participar da Liga das Nações, deixando aos europeus na tarefa de solucionar os conflitos ocorridos na Europa. Eles não quiseram se envolver. Isso aqui, ó, todos esses presidentes, eles predominam do Partido Republicano, tá? Então, a ausência dos Estados Unidos, que gozavam de enorme prestígio econômico e político na Liga das Nações, foi uma das razões da sua falência. Criada como Fórum para a Paz Internacional, ela acabou fragilizada e sem poder resolver os impasses europeus no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, especialmente diante da edificação dos Estados Unidos dos estados totalitários, nazifascistas e expansionistas. Então, defensores de políticas isolacionistas, os Estados Unidos eles baixaram diversas leis restritivas à migração a partir de 1921, que até hoje tem, né? Eles não aceitam muito bem imigrantes. Eles reduziram drasticamente a entrada de estrangeiros no país, porque isso estava ficando pesado para eles, né? Comprometido com o ideário liberal, os presidentes republicanos dos Estados Unidos entre 1920 e 1932, eles pouco fizeram para resolver as crescentes contradições do desenvolvimento econômico. E eles eram partidários de que as dificuldades que surgiam na economia seriam resolvidas pelo próprio mercado, pela mão invisível do mercado, que a gente já citou uma vez. Que tinha uma tendência intrínseca, né, à racionalidade e à superação dos problemas econômicos, não cabendo, né, ao Estado intervir na ordem econômica. Eles eram totalmente contra qualquer intervenção do Estado na economia, qualquer mesmo. Então, o desenvolvimento econômico ele não foi acompanhado por um aumento na massa de salários, de renda dos trabalhadores, e essa estabilidade salarial, e ela era incompatível com o crescimento da produtividade, acentuou a desigual distribuição de renda. Ou seja, eles estavam produzindo muito, as pessoas ganhavam pouco e não tinham dinheiro para comprar. Então, assim, não estava batendo a matemática. Então, apenas uma elite, correspondente a 5% da população, ela detinha um terço da renda do país e impossibilitava o aumento do consumo, porque, né, se a população não tem renda, o dinheiro não vai percorrer ali. E isso é uma das principais bases do capitalismo. E a dificuldade para expandir o consumo interno, enquanto a produção do país aumentava, resultou numa grande estocagem de mercadorias. Então, essa intensa atividade econômica nos Estados Unidos ela também impulsionou, a partir de 1928, a especulação financeira por meio de compra e venda de ações de grandes empresas na Bolsa de Valores de Nova York, situada no centro da cidade, em Wall Street. Então, em meados de 1929, o valor das ações ele quadruplicou
porque tava produzindo muito, tava indo muito bem, então todo mundo saiu comprando, e aí os valores aumentaram muito, e cada vez mais investidores eles foram atraídos pela possibilidade de enriquecer facilmente, porque tava indo muito bem, então eles queriam mesmo. Aqui, ó, eles tinham isolacionismo e liberalismo, né? Eles não participaram do Tratado de Versalhes, teve um boom econômico financeiro, aí a gente teve essa superprodução e subconsumo, muito produto sendo produzido e pouco consumo. E teve uma especulação crescente. E aí esse aumento do número de investidores e do volume de investimentos, ele tinha um limite físico, né? O mercado interno limitado e o externo arrasado pela Primeira Guerra Mundial, porque os países europeus eles estavam tentando recuperar sua produtividade, se completavam esse quadro. Então, a superprodução sem escoamento, gerando uma estocagem cada vez maior devido a essa falta de consumo, levou a especulação financeira ao limite, ou seja, o valor das ações estava muito acima de seu valor real, baseado apenas na confiança de que esses papéis continuariam valorizados e não em lucros das vendas da produção. Eles confiavam, tá tudo indo bem, por que ia parar? Porque eles não tinham o pensamento de que se estava com muito estoque, não ia vender, o dinheiro não ia vir. Então o presidente Herbert Hoover, ele, né, apesar disso tudo, ele mantinha sua posição liberal e ele se recusava a intervir para estancar ou reverter a situação. E aí, com isso, a gente teve uma explosão da crise. A quebra de Wall Street, que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, que foi dia 24 de outubro de 1929. Só um minuto. Então, a gente, com isso, tem, né, a explosão da crise e o New Deal. Vamos começar falando sobre a explosão da crise. A crise, ela explodiu em 24 de outubro, foi chamado como Quinta-feira Negra, né? Quando muitas pessoas tentaram vender suas ações e não encontraram compradores, o que provocou uma redução drástica dos preços. Os investidores, Os investidores, eles tentaram se livrar dos papéis, originando uma avalanche de ofertas de ações que derrubou ainda mais, né, os preços. Foi assim, tava tudo subindo e de repente caiu, mas caiu brusco mesmo. Do dia pra noite. Eles eram prósperos empresários e eles passaram a ser donos de papéis que não valiam nada. Então, mais de uma dezena deles cometeu suicídio, porque realmente acabou pra eles. A desordem econômica ela atingiu profundamente toda a sociedade estadunidense. 85 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam e as emissões de trabalhadores alcançaram um total aproximado de 12 milhões. Foi um período assim de grande pobreza. Essa crise de 1929 ela abalou o mundo todo, menos a União Soviética, que não fazia parte desse sistema capitalista, que fechava, né, em si mesma e era orientada segundo os planos quinquenais sob o governo de Stalin, que a gente acabou de falar. Então, a difusão da crise contou com 2 elementos básicos, que era a redução de importação norte-americana e afetou duramente os outros países que dependiam do seu mercado. Os Estados Unidos compravam muito de vários países, então quando ele perde seu dinheiro e para de comprar, todo mundo sofre com isso, que aí todo mundo começa a ter... O capitalismo ele é todo integrado, né? Se um país que produz muito não tem para quem vender, ele vai ficar com superlotação, e assim vai indo. Então, afetou, né, duramente, até o Brasil foi afetado, e o repatriamento de capitais estadunidenses que eram investidos em outros países. Aí, por conta dessa crise econômica, os republicanos eles foram derrotados nas eleições nacionais pelo Partido Democrata em 1932, e Franklin Delano Roosevelt foi... Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt, que é um presidente que é assim, o criador do New Deal, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E uma de suas primeiras providências foi limitar o liberalismo econômico, intervindo na economia por meio do New Deal, que é uma nova ideia, né? Que é um plano elaborado por um grupo de renomados economistas que se baseava nas teorias economistas do inglês John Keynes. E aí, com o New Deal, o liberalismo de Adam Smith ele cedeu lugar ao keynesianismo, gente, não estava saindo aqui. Keynesianismo que defendia a intervenção do Estado para controlar o desenvolvimento da economia, de modo que combatesse crises e garantisse emprego e direitos sociais.
Então, Roosevelt, ele determinou grandes emissões monetárias, inflacionando deliberadamente o sistema financeiro, que já estava todo cagado mesmo, então ele pegou e começou a produzir mais moeda. Ele fez investimentos estatais de monta, ele criou hidrelétricas, estimulou uma política de empregos, entre outras medidas, que ativou o consumo e possibilitou a progressiva recuperação da economia. Ou seja, ele deu dinheiro para quem era pobre, para que eles pudessem comprar. Então, 10 anos depois, os Estados Unidos se aproximaram do patamar econômico em que se encontravam antes da crise de 1929. Então, é para vocês verem, a mão invisível do mercado, ela não controla nada. Até os Estados Unidos, que é o rei do liberalismo, teve que ceder um pouco e aceitar um pouco essa questão da intervenção do Estado, porque realmente não tem como a gente viver num país em que a renda está concentrada na mão de pouca parte da população. Porque não adianta, eles vão ficar produzindo para eles mesmos comprarem, não adianta. Então a gente precisa mesmo que o dinheiro circule. E aí foi o que fizeram no New Deal. Então, a política keynesiana da busca do pleno emprego para estimular as economias em acessão, adotada primeiramente nos Estados Unidos e depois em diversos outros países industriais, foi seguida pela instalação de modernos sistemas previdenciários, como a Lei de Seguridade dos Estados Unidos, que foi aprovada em 1935, e serviu também de base para a política de bem-estar social, desenvolvidas pelos países capitalistas e chamados de welfare state, que era uma expressão que entrou em uso a partir dos anos 1940. Então, essa política keynesiana ela teve predomínio internacional até o final dos anos 1970, quando voltou a ganhar prestígio a liberdade de mercado defendida por teóricos como Friedrich Henke, autor de Caminho da Miséria, e por membros da Escola Monetarista de Chicago, como Milton Friedman e Robert Lucas. E a partir de 2008, em virtude da crise econômica internacional iniciada naquele ano e originada em parte das políticas neoliberais de não controle da economia pelo Estado, reacendeu-se o debate entre os defensores de neoliberalismo e do keynesianismo. Os Estados, ao contrário do que ocorrera nos meses seguintes à crise de 1929, eles interviram pesadamente na economia para tentar diminuir os efeitos dessa crise. É assim, quando o capitalismo está em crise, chama lá o Estado. Mas assim, se a gente for olhar para a história, deu muito mais certo quando os Estados Unidos teve essa intervenção do Estado. Não precisa ser uma intervenção como foi na Rússia, mas assim, tentou, gerar emprego, ter regras nesse mercado, porque tem que ter regras, porque senão não adianta. Como é que você vai querer que você tenha 30 operários montando um carro e cada um deles não ganha o suficiente para comprar esse carro? Você vai ter mais gente produzindo ali e muita produção do que gente para comprar. E se você não vende teu negócio, o que adianta ter? Não adianta. Você vai montar um carro para ele ficar lá parado? Você não vai, porque você vai perder dinheiro com isso. Então, assim, é muito complicado isso. É muito debatido isso. E toda vez que tem crise, isso volta à tona, como em 2008 isso voltou à tona. Mas é isso. Aqui a gente tem o nascimento do estado de bem-estar social, do New Deal, e a gente pode ver que a Europa, os Estados Unidos, até hoje, eles prezam muito por isso. Você não vê eles trabalhando tanto quanto aqui no Brasil as pessoas trabalham, tendo uma carga horária tão grande. Porque se eles prezam pela parte de lazer. Pra quê? Pra gerar renda pra lazer. Eles prezam por isso. Então, a gente tem seguridade, tem previdência social. Tudo isso é importante para que a roda continue girando. Porque daqui a pouco, por exemplo, esses países, eles estão virando cada vez mais de idosos. Sem uma previdência social, como é que esses idosos vão consumir? Como é que esses idosos vão viver? E aí, como é que esse mercado vai correr? Não vai. Se os idosos, que são a maioria, não tiverem dinheiro para comprar, como é que vai correr? Então, a gente já precisa ir pensando nessas coisas, e quem pensa nisso é o Estado. Não vai ser empresa que vai pensar nisso. Enfim, tudo isso foi gerando assim, crises pelo mundo todo. E aí a gente tem o nazifascismo que nasce, o militarismo, e aí depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que vai ser a nossa próxima aula, que eu vou falar sobre nazifascismo, militarismo e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, tudo está muito interligado, né? A gente teve uma expansão da crise que afetou a Europa, fim das importações e do repatriamento financeiro, a redução do comércio internacional e o elevado índice de desemprego. E nesses momentos de crise, esses estados totalitários, eles ganham força, porque a população tá puta, desculpa a palavra, a população tá irritada, a população tá precisando de um salvador da pátria. E é aí que vem Hitler, é aí que vem Mussolini, é aí que vem, não citarei nomes aqui.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. A União Soviética, ela se fechou, né? Então ela não sofreu com essa crise de 1929. Mas sofreu com crises internas. E aí por isso também ela acaba acabando. Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Acho que semana que vem eu vou ter que gravar 2 aulas. Aí eu posto pra vocês. Vocês vão arrumar um tempinho pra ver, porque matemática já acabou e vai dar certo. Bom, muito obrigada. Tenham um bom final de semana. E até semana que vem.